Então, pessoal, estamos aqui no Joio Brasil, acabamos de sair do Open Space e o assunto era certificação. E é um assunto que a comunidade ágil costuma reclamar muito, e aí a gente tirou algumas conclusões e eu quero trazer para vocês algumas conclusões que o pessoal lá chegou, de a gente batendo em certificação, de a gente falando um outro ponto de vista um pouco diferente. Na verdade, a discussão foi: o pessoal estava muito bravo porque tinha pessoas que estavam certificadas que não tinham muito conhecimento, e porque alguns RH estavam contratando sem avaliar melhor essa pessoa certificada, né? E no final na conclusão dessa conversa toda, com um monte de agilista, um monte de gente que já trabalha com agilidade há bastante tempo, que tem gente certificada, gente não certificada, a gente chegou a algumas conclusões. Então, primeira coisa, é muito semelhante uma certificação profissional que a gente pode tirar aí numa certificação Java, Microsoft, Scrum.org, Scrum Alliance, são muito parecidas com o certificado que você pode obter aí acadêmico, então certificado de mestrado ou doutorado. Os dois podem ser usados da mesma forma para contratação e nenhum dos dois garantem que a pessoa que está apresentando o certificado é uma pessoa com conhecimento, é uma pessoa com competência. Então, a primeira coisa é nivelar, né? Se você está defendendo um certificado, talvez você tenha que defender o outro também. Então, se você possui um mestrado, por exemplo, e está defendendo o seu certificado de mestrado, talvez não seja muito justo você não defender ou falar mal de um certificado profissional. Uma outra questão que a gente percebeu é a seguinte: é muito difícil para um RH de uma empresa muito grande selecionar pessoas boas. Então, uma das coisas que hoje em dia esses caras usam para filtrar bons profissionais é o certificado. A gente pode até debater se isso é bom ou se é ruim, mas esses caras têm um problema na mão, que é como é que eles fazem para resolver essa questão de selecionar os caras que são ruins e os caras que são bons. Nessa dificuldade toda, eles estão, na verdade, terceirizando o risco. Eles estão deixando para USP, para Unicamp, para Scrum.org, para Microsoft dizerem quem é esse cara. E estão pegando e usando esse certificado para falar: olha, pelo menos eu contratei um cara certificado. Isso está ajudando esses caras a filtrar. A gente já sabe que essa não é a melhor maneira e que a gente tem que usar outras coisas para fazer essa avaliação. Então, confiar só no certificado para contratação não é uma coisa muito inteligente. Então, na verdade, a crítica recai não sobre o certificado em si, mas as empresas que estão contratando, né? Então, falar mal de um certificado porque as empresas estão usando ele mal, talvez seja um pouco injusto. E uma outra conclusão interessante é: as empresas estão usando esse método porque elas não têm prazo para contratar. Então, talvez a gente tivesse que estar avaliando esse prazo. Então, será que a gente também não está demandando a contratação de um profissional com uma urgência muito grande, impedindo que o RH faça um bom trabalho de seleção? Será também que a gente não está longe demais desse departamento de RH? Quantos de nós já realmente fez uma especificação de vaga, acompanhou o processo de contratação, acompanhou o processo de seleção, para poder realmente evitar uma sobrevalorização do certificado? Então, a gente também não pode só ficar apontando o dedo se a gente também é parte do problema. Outra questão é a seguinte: quem é certificado apresenta o certificado como uma coisa talvez muito grande para poder conseguir uma diferenciação. Então hoje, por exemplo, se eu sou mestre em determinada área, eu vou lá chegar numa empresa que está contratando e vou falar: mas eu sou mestre nisso. E vou usar esse certificado de mestrado para ganhar diferencial com relação às pessoas que não têm esse certificado. Mas a gente sabe que existem pessoas que são mestres que não são boas. E quando a gente tem essa atitude, a gente está, de certa forma, valorizando elas também. Então, a gente teria que avaliar. A hora que eu chego lá e me avalio: olha, eu tenho um certificado .NET, tenho um certificado Scrum. O que significa isso? Eu estou usando esse certificado para me valorizar. Então, a gente está também valorizando todas as pessoas que têm esse certificado. Então, a gente tem que se apresentar o certificado como que ele é. Então, se você fez uma prova para tirar esse certificado, então, olha, eu tenho competência para tirar eu tenho conhecimento para tirar o certificado, mas não significa que eu tenha competência para aplicar o que ele está dizendo. Se eu fiz um curso e esse certificado me dá um curso, eu tenho que apresentar o certificado como que ele é, o certificado de conclusão de curso. Então, se eu fiz uma prova, como o certificado que dá uma prova. Se eu apresentei um TCC, então, ou apresentei tive que defender uma tese, é isso que ele está garantindo. A gente tem que deixar claro que se eu não tenho experiência prática com aquele certificado, a gente deveria estar falando sobre isso. E não considerar o certificado só pelo que ele é, e não é uma garantia de competência na aplicação. Então, se a gente começar a tomar esses cuidados, talvez os grandes problemas que a gente associa às certificações profissionais não sejam tão grandes. E isso depende também de nós. O pessoal que trabalha na área de tecnologia se aproxime mais do processo de contratação. É isso aí, vamos tomar cuidado com isso.